quando a gente crê em Cristo, a gente entende o que foi feito por nós, e aí a graça de Deus se revela a nós e habilita a que a pessoa agora viva uma vida de santificação, porque ela foi justificada, né? Então agora vai viver uma vida de santificação e por fim receberá como recompensa a glorificação, que é a morada celestial. Agora, o grande problema nesse conflito, né, sobre como ser salvo, né, o que eu preciso fazer para ser salvo, e essa foi a grande pergunta que fizeram, né, o que preciso fazer para ser salvo? Então, o grande problema é que as pessoas têm essa dificuldade, talvez por não conhecerem, de saber e de identificar que existem dois tipos de fé. E eu vou explicar, né? E nós vamos falar sobre cada uma delas. A primeira que eu queria destacar é o que na teologia a gente vai chamar de fé comum, né? É a fé que ela é inata a qualquer ser humano. Faz parte do ser humano o crer em algo ou em alguém. É aquela chama da divindade na gente. Então, essa necessidade que o ser humano tem, ele já nasce com ela de crer numa força suprema, em algo superior, em algo transcendente, e leva o ser humano, então, a buscar essa religiosidade e tal, né? E esse sentimento é que leva as pessoas a conhecer vários caminhos, né? Justamente por entender a necessidade de que ela não é daqui, né? E que ela tem uma eternidade e precisa dar um rumo na sua vida eterna, né? Então essa fé é chamada fé comum. Só que essa fé, ela não é capaz de promover a justificação, né? E vocês vão entender logo mais. Então eu coloco a minha fé em objetos, em pessoas, em sistemas, em entidades, né, em pensamento, em filosofias. Eu até vivo uma vida regrada, eu posso até ter comportamentos sociais respeitadíssimos, né? Mas o que a Bíblia nos ensina é que esse caminho jamais vai poder levar o homem à salvação. Por quê? Porque a Bíblia é clara quando ela diz que todos pecaram. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos a uma se extraviaram. Então é aquela teoria, né, da semente contaminada. Então se eu estou morto, se eu estou contaminado pelo pecado, tudo o que eu fizer estará contaminado pelo pecado. Então nenhuma das minhas boas obras, né, pode me qualificar a estar morando com Deus, a ser salvo do julgamento vindouro, porque as minhas ações estão contaminadas, os meus pensamentos, as minhas motivações, e geralmente acaba ocorrendo nessas relações, nessa busca, né, pelo divino, uma relação de troca, às vezes consciente ou inconsciente. As pessoas acabam pensando assim, não, vou fazer isso, eu vou viver assim, porque se eu fizer isso eu consigo ter a minha salvação. Não, eu vou fazer o bem, eu vou fazer caridade, eu vou fazer obras, porque aí eu consigo um lugarzinho lá no céu. Então sempre as suas ações estão motivadas por um sentimento de troca, né? Eu vou fazer isso, porque se eu fizer assim, eu vou atingir esse objetivo. Então, isso demonstra, né, a falibilidade da nossa tentativa de alcançar o paraíso através das nossas próprias ações, né? Então, a Bíblia vai falar para nós, né? Tiago, inclusive, no capítulo 2, tratando desse tema, ele vai dizer o seguinte no versículo 19. Ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, o que Tiago está querendo dizer? Crer apenas em Deus ou numa divindade não é suficiente para nos dar a redenção. Ele até fala, você faz bem, você está no caminho, você crê que existe um Deus. Porém, até os demônios também creem e tremem. Agora, essa crença
é suficiente para salvá-los? Essa crença que eu tenho, né, que existe um Deus, eu preciso agradá-lo, eu preciso estar me desprendendo dos meus bens materiais, me modificando e tal, eu vou agradar-lhe, dessa forma eu vou para o céu. Bom, essa crença aí não resolve nada, né? Agora, o que a Bíblia fala? Que até os demônios creem, né? Eles viveram com Deus, né? Então eles sabem quem é Deus, eles conhecem a Deus, por isso, além de crer, eles tremem, eles têm medo, eles têm respeito, né? Então, muitas pessoas olham para o universo, né? Olham para a natureza, olham para a criação e falam: tem que ter um Criador, tem que ter alguém que fez isso aqui, né? Agora, esses simples atos de reconhecer essa divindade não habilita, de acordo com a Escritura, e nós vamos ver aqui, né, a receber a salvação, porque a salvação só é dada mediante a entrega, né, a Cristo Jesus, né? E o que nós vemos é o seguinte: por conta dessa crença, muita coisa acabou nascendo em volta desse sentimento, né? Uma série de regras sociais, comportamentais, uma série de regras espiritualísticas, né? Nascem vários princípios morais para que as pessoas cumpram, né? Para que ela atinja uma moralidade suprema ou superior e possa ser digna, né, de morar com Deus. Então, isso tudo demonstra esse jogo de troca. E infelizmente a palavra de Deus nos fala que quem procede dessa forma não será salvo, não será salvo. Inclusive o próprio Jesus, ele fala isso para nós, né? Quando do seu sermão profético, ele fala que quando o Filho voltar, muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, fizemos aquilo outro, nós ajudamos, tal. Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Veja bem, pessoas que vão chegar diante de Cristo com uma lista de exigências de trabalhos prestados ao reino, trabalhos entre aspas, né? E vão dizer: olha, o senhor está sendo injusto, não me recebendo no céu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu comportei dessa forma, eu deixei de fazer isso, eu vivi dessa daquela forma, então eu mereço estar no céu. E Jesus vai dizer o que para eles? Eu nunca vos conheci. Então, Paulo vai dizer para nós, né, como eu tinha dito lá em Efésios capítulo 2, a situação do homem sem Deus, né? Ele vai dizer para nós que, lá no capítulo 2, que o homem sem Deus, ele está morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente, né? Ele está afastado da presença de Deus, porque o pecado faz a separação, né? E as pessoas sem Cristo, elas vivem segundo o curso desse mundo, seguindo as inclinações da carne, né? Fazendo aquilo que agrada a carne. Então o seu pensamento é mau, né? E a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8, né, que ao contrário das pessoas que vivem assim, aquelas que vivem em Cristo, ele vai dizer que para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há mais, né? Por quê? Porque agora eles não andam mais segundo as inclinações da carne, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. A chave é Cristo. Por isso que ele fala: eu sou a porta, eu sou o caminho. Então, se a gente não entrar, se a gente não passar por esse caminho, se a gente não conseguir entender que a gente não tem condição de se salvar, nós estamos irremediavelmente perdidos, né? O ensino da carta de Paulo, lá em Efésios no capítulo 2, está focado nisso, mostrando para nós que o ser humano sem Cristo, ele está irremediavelmente perdido. Ele está perdido, não tem salvação. A Bíblia vai dizer que para estas pessoas, né, para as pessoas que ainda não se decidiram, não entregaram a sua vida,
as suas obras, as suas boas obras, são como trapo de imundície, não servem para nada, né? Tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela tenta empreender para ter a salvação, não tem valor nenhum diante de Deus. Por quê? Porque não tem nada que eu possa fazer que substitua aquilo que Cristo fez por mim na cruz, aquilo que Cristo fez por você na cruz. Nada, nada. Você pode doar os seus bens, você pode se entregar, você pode dar a sua vida, você pode entregar o seu filho, você pode fazer o que você quiser, mas nada vai substituir aquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus, entregando Ele para morrer em nosso lugar. Por isso que vai dizer que o escrito de dívida que pesava contra nós foi encravada na cruz, e em Cristo nós temos a garantia da nossa redenção. Então o caminho é Cristo. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, que a Bíblia mostra para nós, que há uma fé comum. Todas as pessoas creem em alguma coisa ou em alguém. Todas as pessoas, sem exceção. Ah, mas eu sou ateu. Tudo bem, você é ateu, mas você crê num sistema de que não existe Deus. Então você não crê em Deus, mas você crê que você morreu, acabou. É uma crença. Não deixa de ser uma crença, meio que rasa assim, no entendimento, mas você crê. Então o ser humano, ele tem essa consciência do transcendente, do eterno, né? O problema é que as pessoas se utilizam de um caminho errado para chegar lá, entendendo que esse caminho vai levar elas para lá. Não vai. A Bíblia é clara ao nos ensinar isso. Jesus é o caminho, não tem nenhum outro. Ah, rapaz, mas esses pastores, tem muita gente. Eu não estou falando disso, pessoal. Eu não estou falando de religião. Não estou falando de denominação. O ladrão da cruz, aí eu volto no exemplo. Ele não pertenceu a igreja nenhuma, ele não foi para a sinagoga, ele não foi para canto nenhum. Ele morreu, mas foi para a glória. Por quê? Porque ele creu.